Boa noite já. Boa noite, senhor presidente. Mesa diretora, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha presencialmente, a imprensa também, quem está nos acompanhando em casa. Eu ia pedir a parte para o vereador André Resini, mas como o tempo estava acabando, resolvi me inscrever para falar sobre isso também. Eu hoje de manhã vi o vídeo inteiro, né? E realmente, cara, aquele senhor, né, que estava de amarelo do lado desta pessoa ali, ele estava constrangido. Por algumas vezes ele tentou impedir. Espero que não seja o marido dela. Coitado, se for o marido dela. E assim, infelizmente são casos que acontecem muito. E sempre teve isso, né, André? Cara, desde novo a gente frequenta estádio, né, de futebol, né? Muitas coisas que eram faladas nos anos 80, hoje não são faladas mais, porque graças a Deus a gente evolui como ser humano. Inclusive, só para, né, fazer a parte dentro da minha própria fala, eu e o vereador Rogério estávamos hoje conversando sobre coisas que eram tidas como normais, que hoje, ainda bem que não são, vereadora Beth. A gente estava falando sobre os bugreiros, que aqui em Brusque, em toda Santa Catarina, mataram muito índio. E era aceito, tanto que eles ganhavam por índio morto. Isso, na história, a gente está falando de 100 anos, é um piscar. Foi ontem isso. E era tido como normal. Escravidão era tida como normal. Ainda bem que nós evoluímos. Eu, com certeza, falei muita coisa errada nos estádios de futebol. Mas a gente evolui, Rick. E essa pessoa ali, cara, olha, que ser lamentável. Se fosse para fazer bullying com ela, eu ia falar, que voz horrorosa que a senhora tem. Ela devia olhar para ela mesmo, que voz irritante. Né? E o mais, assim, não sei se já saiu o vídeo dela falando disso, mas vai ter um videozinho. Ela de camiseta branca, dizendo que foi mal interpretada, que estava com uma cachaça na cabeça, e nitidamente ela estava, né? Mas ela vai se arrepender porque foi filmada. Mas ela achava que estava arrasando, tanto que ela olhava para o lado e ria, ela estava se achando a dona de tudo. Mas é que alguém do Remo pode ter xingado ela? Pode. Né? Mas ela falou isso, é algo que está dentro dela. Essa senhora, ela é racista, ela pode falar o que quiser. Ela é xenófoba, ela pode falar o que quiser, ela pode fazer o vídeo que quiser. Infelizmente, não é um ser que vai se arrepender para as câmeras, não vai se arrepender de verdade. E, repito, eu faço parte da cultura do futebol há muitos anos, desde começo dos anos 80, quando eu ia com meu pai ver jogo do Carlos Renault. Né? Depois eu fui de torcida organizada. Eu não sou santo, nunca fui santo, não. Não é isso que eu quero passar aqui. Mas eu evoluí, né? E eu evoluí. Infelizmente a gente vê esse tipo de coisa. E é uma desinteligência, para não falar burrice, que uma pessoa tensa. Como é que ela fala isso? Que hoje todo mundo tem um celular. Ela achou que ninguém ia. Porque ela não falou assim, não, ela ficou uns 3 minutos falando, era óbvio que alguém ia pegar o celular e ia filmar. Além de ser racista, é extremamente burra. Ou seja, o racista é burro, então, enfim, concedo a parte para o meu amigo vereador Pedro. Obrigado, vereador Cacá. Fato extremamente lamentável, no meu ponto de vista. Eu quero acreditar que seja um fato mais isolado. Eu não tenho tanta cultura de ir no campo de futebol, mas lamento muito. Desejo de todo o meu coração que essa pessoa se arrependa profundamente do que ela fez em relação ao ato de racismo em si, e que com certeza a justiça seja feita e apuna com o que a legislação manda. E só quero deixar uma reflexão que tenho certeza absoluta que essa conduta não representa o povo catarinense. As pessoas de Santa Catarina são pessoas de bem, de respeito, que acolhem quem vem de fora, que respeitam quem vem de fora e desejam que se sintam em casa quando estão aqui, tanto no nosso estado quanto na nossa cidade. E
Novamente, só lamento que realmente seja feita justiça nesse sentido e muito obrigado. Muito obrigado. Assim, ó, Santa Catarina é um estado que hoje boa parte da mão de obra são de pessoas que vieram de fora. Brusque é assim, Joinville é assim, Jaraguá do Sul, Blumenau, os grandes polos industriais de Santa Catarina hoje, se dependesse só da mão de obra do catarinense, nascido em Santa Catarina, a gente teria muita dificuldade. E como mesmo falou o vereador André Resini, mas é que vem de fora. Cara, a gente tem gente muito ruim aqui que é nascido em Brusque. Né? E é assim, uma porcentagem do ser humano é ruim, independente de onde ele nasceu. Independente de onde nasceu, uma porcentagem é ruim. Né? Então fica muito esse negócio, sabe por quê? Por de fora. Eu sinto muito que tenha novamente esse tipo de coisa que ganhou repercussão no Brasil todo. A gente já está tendo essa pecha de ser um estado racista. Isso é uma pena, porque Santa Catarina é um estado sensacional, que, como falou o vereador Pedro, nós acolhemos todo mundo aqui. E as pessoas boas, elas são sempre bem-vindas. Concedo a parte ao presidente da Almorim. Obrigado, vereador Cacá. Xenofobia é crime, racismo é crime, as pessoas foram identificadas, né, e sejam punidas. A senhora é daquele tipo, dando exemplo, né, para os filhos e para os netos, ficou famosa falando besteira. Nossa população de Brusque, atualmente 60%, são pessoas de fora, são pessoas de outras cidades, de outros estados. Graças a eles, Santa Catarina é um dos melhores estados realmente para se morar. A gente sabe, se eles não vinham para cá, graças a eles, nossas empresas são essa potência que é hoje, as empresas do estado, as empresas do nosso município. Esses dias eu estava falando com o Marcelo Gevert, ele estava comentando hoje, se não fosse esse pessoal de fora, a gente não ia mais ter mercado aberto até 10 horas da noite, não ia ter mercado aberto sábado e domingo, não íamos ter açougueiros. Os açougueiros... Exatamente, presidente. Então, assim, para deixar claro, Santa Catarina realmente não é um estado racista. Infelizmente, vários casos estão sendo registrados aqui ao longo dos últimos anos, mas a grande maioria, a grandíssima maioria do catarinense é gente de bem de verdade. E eu fico, assim como já manifestou o vereador André Resini, eu me sinto constrangido e envergonhado. E acredito que todos saibam aqui, né, que eu sou vascaíno. Acho que eu nunca falei disso. E uma das coisas que mais me orgulha no Vasco é a história do Vasco na luta contra o racismo. Os camisas negras. O Vasco começou a ganhar tudo. E o futebol, não sei se todos sabem, mas no começo aqui no Brasil era um esporte de elite. E o Vasco foi o primeiro time que botou o povão para jogar, os negros para jogar, os operários, e começou a ganhar tudo. O que os outros clubes da Liga Carioca fizeram? Fizeram um monte de lei e exigência para o Vasco não poder jogar mais. O Vasco foi lá e falou, eu vou jogar. Onde está a resposta histórica, que é a carta que está lá em São Januário, coisa mais linda do mundo. Eu estou, inclusive, arrepiado. Quando eu escuto a música Camisas Negras, eu sempre choro. Então, o Vasco tem esse histórico de ser um time realmente popular, um time do povo. Tem outros times aí, vereador Pirolo, que se dizem o time do povo. Mas o time do povo não é melhor assim, mas é melhor que eu te vi aqui, rapaz. O time do povo realmente é o Vasco da Gama. Né? E não é porque uma TV inventou que é outro time que não vai ser. O Vasco é o time do povo. São Januário, o nosso estádio, está no meio de várias comunidades. A barreira do Vasco. Então, por ser vascaíno, eu fico mais cabreiro ainda de ver esse tipo de coisa. É assim, força jovem Vasco. Tamo junto.